Quando eu assumi o mandato de senador em 2011, eu prometi a mim mesmo, como médico, que uma das minhas prioridades nessa casa seria a saúde. Durante esses 7 anos, creio que consegui fazer algo pelo setor. Gostaria, por exemplo, de ter visto aprovado o investimento mínimo de 10% da receita da União em saúde. Infelizmente, não conseguimos, apesar de algumas tentativas. Mas, enfim, houve conquistas. Hoje, por exemplo, estou aqui para falar do Dia Mundial das Doenças Raras. No último ano, a Comissão de Assuntos Sociais debruçou-se sobre esse assunto na condição de presidente da Subcomissão Especial sobre Doenças Raras, vinculada à Comissão de Assuntos Sociais, presidida e que deu muita força à senadora Marta Suplicy. As demandas da sociedade por efetivas políticas públicas de saúde voltada para as pessoas com doenças raras vem aumentando nos últimos anos. O número de doenças raras reconhecidas pela ciência médica é estimada em cerca de 8 mil. Número de doenças, mas o número de pacientes é mais do que 12 milhões de pessoas. O grande desafio dos sistemas públicos de saúde de todo o mundo é oferecer uma rede assistencial especializada no tratamento dessas enfermidades, muitas das quais são difíceis de diagnóstico e não constam com tratamento curativo conhecido. Embora a maioria das doenças raras ainda não disponha de tratamento, deve-se reconhecer o impacto promovido pelas inovações terapêuticas que surgiram nos últimos anos, notadamente o desenvolvimento dos chamados medicamentos biológicos. No Brasil, a sociedade clama por um maior acesso a esses tratamentos por meio do Sistema Único de Saúde, SUS. Para isso, demando de tais medicamentos sejam mais rapidamente analisados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, a CONITEC, para que, uma vez incorporados no arsenal terapêutico do SUS, passem a ser disponibilizados gratuitamente a todos os pacientes do Brasil. Essa atual conformação das instituições de saúde do Brasil permite que se explique as duas principais disfunções no que diz respeito à oferta de medicamentos para pacientes com doenças raras. O primeiro problema ocorre em relação aos medicamentos que não foram incorporados ao SUS pela CONITEC. Trata-se, portanto, de fármacos não disponíveis gratuitamente na rede pública de saúde e, por conseguinte, não frequentemente motivos de demandas judiciais por parte de pacientes que requerem o fornecimento gratuito pelo Estado. O chamado fenômeno da judicialização de saúde, embora seja um modo legítimo de se buscar a efetiva concretização do direito à saúde, produz efeitos, às vezes, negativos da administração pública, afetando a capacidade dos gestores de executarem as políticas de saúde planejadas. Na verdade, a judicialização indica funcionamento anômalo do sistema público de saúde. O outro problema ocorre nos casos de medicamentos incorporados ao SUS, que, segundo que alegam algumas entidades que representam pacientes com doenças raras, não são tempestivamente disponibilizadas aos pacientes. Aqui eu quero fazer um parêntese, presidente Paim. Eu não me conformo como médico que um paciente que tem diagnóstico firmado de uma doença rara, que faz uso contínuo de um medicamento de custo alto, né? Esse paciente não pode ser interrompido, né, a sua medicação.
E é isso que o senador Romário comentava aqui. Esses pacientes, quando não recebem a medicação, eles vão a óbito. Isso é evidente. Então, nós não podemos nos conformar com isso. Daí porque a subcomissão se reuniu, mas não só os senadores, com as entidades representativas. Senador Paim, nós fizemos de 6 a 7 audiências públicas, algumas abertas, algumas fechadas com representantes do Ministério da Saúde, da Conitec, da Anvisa, para que os próprios presidentes das entidades colocassem os seus problemas. Um dos problemas mais citados, veja só, um colega lá no interior, às vezes, consegue fazer um diagnóstico e encaminha o paciente com doença rara. Só que esse paciente tem que passar por uma triagem. E, às vezes, a triagem discorda da hipótese diagnóstica desse colega. E aí, esse paciente deixa de ser o tratamento. O ideal é que, feito uma hipótese diagnóstica, esse paciente vá direto a um centro de referência, onde profissionais com gabarito, com experiência em doenças raras, podem atestar ou não a hipótese diagnóstica. Se não tiver a doença rara, que volte. Mas se tiver a doença rara, que se comece o tratamento o mais rápido possível. Essa é uma das demandas. Além do acesso, do problema do acesso a medicamentos, pacientes com doenças raras apontam que há outras inconformidades que impedem a assistência seja efetiva, a saber, dificuldade de acesso a unidades especializadas, que eu estou comentando, em diagnóstico e tratamento dessas afecções, falta de uma rede de assistência de referência, insuficiência de médicos especializados em doenças raras, falta de conhecimento sobre o tema dos médicos que atuam na atenção básica. É difícil, senador Paim. Muitas vezes o paciente passa por 10 colegas médicos e nenhum faz o diagnóstico, porque são doenças muito complexas. Dificuldade com o sistema de regulação do SUS. A falta de informação à população leiga sobre doenças raras e a ausência de um cadastro nacional de pacientes. No ano passado, diante de todas essas demandas, propusemos na Comissão de Assuntos Sociais a criação da subcomissão especial sobre doenças raras. Fui indicado presidente deste colegiado, na honrosa companhia dos senadores Dalírio Beber, que é o nosso vice-presidente, Ronaldo Caiado, que é o nosso relator, Ayrton Sandoval, Maria do Carmo Alves, Ana Amélia, senador Romário, senadora Ângela Portela, Cidinho Santos e Armando Monteiro. As atividades na subcomissão envolveram reuniões sobre debates e audiências públicas em que participaram representantes, além dos senadores que compõem a comissão, representantes de todos os segmentos envolvidos na questão, a saber, várias associações de pacientes com doenças raras, pacientes com doenças raras e seus familiares, representantes das secretarias do Ministério da Saúde, responsáveis pela logística de compra e de distribuição dos medicamentos para o tratamento de doenças raras, representantes da Anvisa e representantes da Conitec. Concedo uma parte à senadora Ana Amélia. Senador Valdemir Moca, eu quero renovar os cumprimentos pela liderança de Vossa Excelência na subcomissão da CAS, presidida pela senadora Marta Suplicy, e Vossa Excelência, ao ler o nome dos integrantes desta subcomissão e também do relatório que foi apresentado hoje perante a CAS pelo relator senador Ronaldo Caiado, que é médico e também conhece bastante desses problemas. A sua dedicação foi também encorajadora para todos nós, e eu quero dizer ao plenário, senador Paulo Paim, o que foi tratado
tratado ali foi que nós percebemos que mesmo aqueles medicamentos que estão na lista do SUS para fornecimento aos pacientes gratuitamente, estão há 6 meses faltando naquela lista das doenças raras, como também referiu o senador Romário há pouco. Eu queria lembrar, então, que foram tomadas várias medidas. O senador Moca acabou de dizer que, além dos problemas, a falta de medicamento, existe também, em muitos casos, na clínica inicial, ou especialmente de saúde familiar, o desconhecimento de algumas doenças, e isso acaba agravando a situação do paciente. Uma doença que tem difícil pela complexidade que é a fibromialgia. São milhares de pacientes no Brasil com fibromialgia e tratamos dessa questão. Ela, esclerose lateral amiotrófica, outra doença também entre as doenças raras. Também a HPN, hemoglobinúria paroxística noturna, e ainda, como já falei, a fibrose cística, e hoje recebi da Associação FOP Brasil, fibrodisplasia ossificante progressiva, por meio da sua vice-presidente Mariana Gomes, enviando documento com informações sobre o que é essa doença. Claro, pela divulgação que teve da iluminação dos nossos prédios para lembrar a data das doenças raras. E também a correspondência da presidente da Associação Gaúcha de Mucopolissacaridose, Deise Zanin, relatando dificuldades para a obtenção de medicamentos de alto custo com os pacientes de doenças raras. Queria lembrar também, senador Paulo Paim, senador Moca, com esse discurso muito apropriado para hoje, que a deputada Mara Gabrilli foi quem tomou a iniciativa, como presidente da Comissão Mista Parlamentar de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, do acendimento das luzes. E, por fim, senador, não posso deixar, senador Moca, tenho certeza que o senador Paim será generoso com o seu espaço de tempo, lembrar que fui relatora, em 2013, de um projeto do ex-senador Vital do Rego, já aprovado pelo Senado, criando a Política Nacional de Atenção às Doenças, a pessoas com as doenças raras, com o objetivo de permitir a importação de medicamentos órfãos aos pacientes. Sou autora de um projeto também para ampliar o âmbito do Programa Nacional da Triagem Neonatal no Brasil, o chamado pezinho, teste do pezinho, e autora de um projeto para agilizar pesquisa clínica com novos medicamentos. Integro essa comissão com muita honra que o senador Moca comandou os trabalhos. Vamos prosseguir com outras iniciativas, senador Moca, e saudando todos aqueles senadores e deputadas e deputados que estão envolvidos com essa nobre causa. Então, a todas as entidades que também colaboraram com isso, nas reuniões que tivemos no seu gabinete, eu quero cumprimentar e dizer que nós estamos à disposição sempre. Cumprimento o senador Moca. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Vossa Excelência, que é muito atuante. Senador Moca, eu vou segurar mais 5 minutos a Vossa Excelência, porque a senadora tem razão, o momento exige. E muito atuante, não só nesse tema, mas em todos os temas desta causa. Vossa Excelência é uma das senadoras mais respeitadas aqui desse Senado. Muito obrigado. Eu quero dizer, senador Paim, que a partir desses debates, que não foram debates assim, só o senador ir respondendo, era um debate em que o presidente de uma entidade perguntava diretamente para aquele responsável do CONITEC daquela área, né, para o Ministério da Saúde. Então, muitas coisas, elas já foram realmente encaminhadas, mas há muito por que se fazer. Então, promover a maior celeridade aos processos de concessão de registro a medicamentos para o tratamento de doenças raras junto à Anvisa. Essa é uma questão até que envolve o projeto da pesquisa, em que eu, junto com a senadora Ana Amélia, junto com o senador Walter Pinheiro, aprovamos aqui. Isso é importante. Né, aperfeiçoar os processos de incorporação ao SUS de novos medicamentos para o tratamento de doenças raras no âmbito do CONITEC. Melhorar os sistemas de compra e de distribuição de medicamentos para doenças raras no SUS. Aperfeiçoar os serviços de regulação do SUS.
apresentar emenda de comissão para destinar recursos ao Ministério da Saúde para financiamento de ações e serviços de saúde a pessoas com doenças raras. É preciso criar uma rubrica específica no orçamento do Ministério da Saúde com essa finalidade. E hoje, o senador relator, senador Ronaldo Caiado, por coincidência, voltando depois de ter sido afastado aqui por um motivo de doença, né, ele chegou, mas sempre acompanhou com a sua assessoria e apresentou um anteprojeto hoje na comissão, anteprojeto, para que as entidades, para que os senadores possam ainda apresentar sugestões antes de ele virar um projeto de lei para começar a tramitar na Comissão de Assuntos Sociais. Ao finalizar, agradeço todas as entidades que cuidam de pacientes raros no Brasil, a minha assessoria técnica e parlamentar e, sobretudo, ao consultor desta casa, Flávio Palhano, que além de consultor jurídico, é médico também, e nos tem dado uma contribuição inestimável. Tenho certeza de que estamos conseguindo trilhar esse caminho difícil, sabendo que lá na frente haveremos de comemorar muitas coisas boas. Avancemos, porque os nossos pacientes com doenças raras têm pressa. Muito obrigado, senhor presidente.